Oi pessoal, eu voltei. Bom, hora de mais um vídeo sobre os meus opiniões sobre os desenhos do Cartoon Network. Vamos começar com o Laboratório de Dexter. Sabe, aquele garoto genial, o Dexter, baixinho, ruivo, roupa de cientista. É, eu me lembro. Esse desenho era bem interessante. Um garoto genial que inventava algumas coisas, tal. Mas embora que tem vezes que as coisas não costumam funcionar exatamente, porque uma hora se voltam contra ele ou simplesmente ele se mete em encrenca, porque apesar de ele ser um gênio, ele ainda é uma criança como qualquer uma que tem a idade dele, meu. Que afinal ele ainda tem coisas que ele ainda precisa aprender, mesmo quando o assunto não é ciências. Vai por mim. É, mas apesar disso tudo, ele leva a ciência a sério. Fora a sua irmã, não dá mesmo. A Didi é um caso perdido. Ai, até quando essa garota vai usar a cabeça, meu? Vai por mim. Só sabe fazer besteira, meu. Não tem noção de nada. Afinal de contas, meu. Quem é que ia conseguir aguentar essa garota, meu? Afinal, eu não aguentaria. E falando em garota, vamos nessa comentar o próximo, que é protagonizado por mais ou menos três delas. As meninas super poderosas. É, sabe? Três meninas criadas por um cientista. Como o Dexter. É, nem mesmo dá pra acreditar que foi possível criar uma criança, meu. Eu pensava que fosse de um jeito natural, mas fazer o quê? Bom, vamos comentar sobre elas. Bom, eu vou começar com a Florzinha, a líder do grupo. Aquela que tem um laço vermelho, coisa não? É. Eu, sinceramente, eu não tenho muita paciência com as tontices dela, porque apesar de serem as maiores heroínas da cidade, como eu falei sobre o Dexter, elas ainda são crianças. Ainda tem muito a aprender. E mais tem horas que elas nem se tocam. Bom, a Florzinha, por outro lado, eu até que eu gosto, meu. Responsável, madura, leva a liderança a sério e sempre quer fazer o que é certo. É, garota responsável. Mas embora que ela recaia em algumas coisas, como ocorreu em diversos episódios. E também vamos comentar com mais uma, a Lindinha. Pra ser franco, eu não devia nem falar, porque afinal eu não gosto dessa garota. Mas por mim, ela é muito idiota, meu. Afinal, é quase uma versão em miniatura da Didi. Só muda que suas roupas são azuis, meu. Afinal de contas. Apesar de ela ser a amante de animais, amorosa, sorridente, ainda assim, ai, ela é bem chata. Vai por mim, quando ela fica nervosa, pode até meter medo. Inacreditável, meu. Essa garota tem problema sério. Afinal de contas, legal demais, hein? Loiros. E também vamos falar da outra, a Docinho. É, a durona, forte, mas ainda assim, ai, ela é uma cabeça oca, ela não pensa, só sabe agir sem pensar. Isso levou a problema. E finalmente, ai, ela é bem ignorante. Eu não suporto essa garota. Acredite, ninguém aguentaria ela. E por último, vamos com um outro trio, que é os garotos. O desenho Dudu e Edu. Fala deles tentando conseguir dinheiro para comprar umas balas de caramelo. É, um doce gigante que você enfia na boca e sua bochecha fica bem grandona por causa da bala. É. Bom, vamos falar. O Du, o de que usa uma jaqueta verde, bom, ele não é o mais esperto, mano. Ele é muito bobo, meu. Não tem noção do que faz, quebra tudo. Aparentemente ele costuma ser o mais forte, meu, porque afinal de contas,
apesar de não pensar muito, ele é capaz de vencer qualquer um na sua frente. Embora que às vezes a personalidade dele é amigável demais, que às vezes ele não costuma usar. E falando de pensar, vamos comentar com o Dudu. Sabe, aquele que usa um chapéu preto, meu. Até agora nunca foi mostrado como é o cabelo dele, porque todas as vezes que isso já aconteceu, sempre bloqueia a chance de ver o cabelo, meu. Afinal de contas, esse garoto é bem esperto, sabe muito bem do que faz. Mesmo que às vezes ele dá uma de bobo, ou que às vezes ele costuma simplesmente ser ingênuo devido às bobagens de seus amigos. Mas ainda sim, é um cara bem legal, meu. Mas já o Edu, o baixinho, ele não costuma ser essas qualidades dos seus amigos. Bom, você sabe, ele é egoísta e ganancioso e sempre a fazer alguma armação para conseguir dinheiro. Mas depois com o tempo nós percebemos que isso tudo foi por causa do irmão dele, porque afinal de contas ele vive falando que seu irmão é maneiro, coisa e não, mas depois revelou que ele não é nada disso. Sofreu abusos na mão dele, por isso que ele é desse jeito. Mas apesar disso, ele não é um cara tão ruim. Ele só precisa ir para a direção certa, porque afinal de contas, ele tem o Du e o Dudu para dar uma forcinha, porque afinal de contas, seguindo eles, ele pode mudar o seu jeito de ser. E apesar disso, tudo deu certo no final. Acontece que eles foram aceitos pelas outras crianças e agora não há mais ódio, só amizade entre todos eles. Esse desenho foi demais, meu. Vou sentir falta. Porém, isso é tudo. Esses 3 desenhos que marcaram o Cartoon Network por todo mundo que já foi criança. Por mim. Eu adorei isso. Eu nunca vou esquecer. Cada coisa que eu passei e nem mais ninguém vai esquecer pelo que passou. Apesar de esses personagens terem umas personalidades fora do normal e até às vezes serem os mais irritantes, porém, eles não deixariam de serem amados por todo mundo, que afinal, cada um gosta de um personagem. Bom, disso eu é que não vou culpar. Bom, fim.